Partilho convosco, com o gosto do costume, um conjunto significativo de sugestões de leitura que vos mostram livros que saíram recentemente e que exigem de nós atenção, leitura e também o gosto de partilha com os outros, familiares, amigos, companheiros de trabalho e pessoas que se interessam pelos livros e pelos mundos que eles envolvem e abarcam e que nos pedem que conheçamos para podermos saber o que lá está dentro. Com a chancela da Editorial Presença temos um livro Europeus Africanos, uma história por contar, de Olivette Hotel, um livro que se concentra, como diz Simon Sebag Montefiore, um livro absolutamente extraordinário, no peso que os africanos ou as pessoas de origem africana tiveram na vida europeia. Olivette Hotel nasceu nos Camarões, cresceu em França, vive no Reino Unido e, neste caso, vai-se concentrando em figuras que foram marcando a história europeia, a história política, a história cultural e começando com figuras destacadas do Império Romano até épocas mais próximas do nosso tempo. Vale a pena ter e ler para percebermos até que ponto a africanidade e a negritude estão presentes também nos nossos hábitos e na nossa memória cotidiana. Chamamos a atenção para um outro livro também da Presença, que dá gosto de ter e ler, escrito por A.R. Hazam, e que conta, sabendo que há sempre uma diferença entre história, verdade e mito, depois de Alcácer Quibir, o percurso que pode ter feito Dom Sebastião, o rei que morreu no norte da África em Alcácer Quibir, ao ponto de ter aparecido em Veneza e ter apresentado um conjunto de características e de aspectos do seu comportamento e da sua personalidade e até traços físicos que o aproximam inevitavelmente do rei português que ali morreu com 24 anos. A pergunta é: será que o rei ainda estava vivo e, estando vivo, podia reivindicar o seu regresso ao trono onde não podia chegar até por causa da ocupação castelhana? Um livro que dá gosto de ler e reler e partilhar com outros, porque nos falam de uma figura mítica em que assentou o sebastianismo como fenómeno político e psicológico coletivo e que nos remete para uma outra leitura, esta com a chancela da manuscrito, escrito por Ricardo Raimundo. Ricardo Raimundo nasceu em Lisboa, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é mestre em História Moderna pela mesma universidade. E deste livro, à semelhança do que fez em livros anteriores, como História de Portugal para Gente Curiosa e Grandes Vinganças, conta uma série de episódios e momentos da história portuguesa. Aqui se fala, por exemplo, da morte de Dom João II no Alvor, no Algarve, e da morte também do seu único filho, o Príncipe Afonso, que morreu em condições pouco claras, impedindo o reino de Portugal de ter um sucessor que não seria Dom Manuel I, mas seria este infante Dom Afonso, que não podia dar lugar a um filho bastardo do rei, portanto teria de ser ele. Ele, depois de se ter casado muito jovem, acabou por morrer numa queda de cavalo, e todas estas histórias estão contadas, relatadas e desenvolvidas com minúcia de análise e de pormenor por Ricardo Raimundo. Vale a pena ter e ler, do mesmo modo que chamo a vossa atenção para uma obra extensa e profunda das edições 70 de Robert Fisk, A Grande Guerra pela Civilização, Conquista do Médio Oriente. Robert Fisk nasceu em 1946, é correspondente estrangeiro para o Médio Oriente e cobriu todos os conflitos nesta região desde 1976. É um livro extenso, profundo, rigoroso e exigente que vale a pena ter e ler num formato quase de bolso. Um livro com o título Sem Mitos, Sem Lógica, Guia para Desconstruir Ideias Preconcebidas, de Sara Sá e Pedro Ferreira, que aborda temas e assuntos marcados e associados ao nosso cotidiano. Um deles é o capítulo 49, Era Einstein mau aluno de matemática? Ou ver televisão de muito perto estraga a vista? Ou a pílula contraceptiva engorda? Todas as abelhas produzem mel? O mau hálito é sempre sinal de má higiene?
um livro que se lê com gosto e que nos ensina algumas coisas úteis para a nossa vida todos os dias. Por último, Johann Wolfgang von Goethe escreveu A Viagem à Itália, que se refere aos anos de 1786-1788. É um livro de um grande viajante, de um grande poeta e de um grande observador da realidade e do mundo, também um especialista na história e na evolução das cores. Esta viagem à Itália é uma porta imensa que se abre para o mundo italiano que fascinou Goethe e outros escritores. A não perder.